vez um senhor idoso escreveu, na verdade, que vivia sozinho em Minnesota. Escreveu para o seu único filho que estava preso a seguinte mensagem: querido filho, estou triste, pois não vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não poder fazê-lo, porque sua mãe sempre adorou flores e esta é a época certa para o plantio. Mas eu estou velho demais para cavar a terra. Se você estivesse aqui, poderia me ajudar. Pena que não está. Pouco tempo depois, o pai recebeu a resposta do filho com a seguinte frase: pai, pelo amor de Deus, não cava o jardim, porque foi lá que eu escondi os corpos. Bom, como na cadeia todo tipo de correspondência é checado pelas pessoas, por aqueles que estão ali fazendo todas as investigações, no outro dia, às 4 horas da manhã, a casa daquele velho senhor estava com pelo menos 8 investigadores do FBI, e começaram a cavar o quintal e cavar o jardim inteiro, durante todo o dia, sem encontrar nenhum corpo sequer. E o pai, então, vendo essas coisas, escreve de novo para o filho e conta toda a história. Filho, olha só o que aconteceu. De repente, 4 horas da manhã, a nossa casa, minha casa aqui, estava cheia de homens aqui, de policiais do FBI, cavaram o terreno inteiro, cavaram todo o quintal, dizendo que aqui estava cheio de corpos e não acharam nada. A resposta do filho: pai, isso foi o máximo que eu pude fazer para ajudar a cavar o jardim. Agora o senhor pode plantar o jardim em paz. Beijo do filho. Estratégia é tudo. Tudo. E está em tudo. Você pode parar e pensar nos conceitos de estratégia, o que é, o que deixa de ser, mas planejamento, estratégia, estão em todo lugar, nós temos. Por mínimo que seja, por pequeno que seja, nós temos estratégias para as nossas coisas. Mas estes são dias de desespero. Temos visto pessoas desesperadas. Aliás, quando eu estava pensando em casa sobre esta palavra, eu fiquei lá intrigado com isso. A gente sabe, pelo menos eu tenho uma ideia assim do que seja desespero, mas o que é desespero? Se a gente fosse explicar o que é desespero, o que é? Queria ouvir um pouquinho vocês, embora na televisão aqui ou na nossa transmissão não vai dar para sair, mas queria ouvir algumas suposições. O que é desespero? O que você tem em mente? Ah, desespero, estou desesperado. O que é? Quando a esperança, que seria a última que morre aí no dito popular, já morreu. Ok. O que é desespero? Ah, estou desesperado. O que é, Ronaldo? Acontece alguma vez assim? Fiquei desesperado aquele dia lá atrás, muito tempo já passou. O que é desespero? Perda de controle? Quando você tem algo a fazer, sabe que precisa fazer, mas não consegue porque não acha o jeito de fazer. Mas uma angústia profunda. Eu fui no Google, gente. Olha aí. Você em casa pode fazer o mesmo. Cuidado com o Google, mas em muitos momentos, uma bela de uma ferramenta. Desespero diz assim: estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento. Ou ainda, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Vocês estão muito bons de desespero. Muito bons. Bom, o cliente já está dizendo que já passou por isso, então isso é desespero, já sentiu na pele.
Que joia! Eu quero juntar essa ideia da estratégia, desse pensamento sobre desespero, que é tão comum nos nossos dias, e até mesmo com tudo que nós já ouvimos aqui nessa noite. Eu creio que você vai sair daqui nessa noite, e aqueles que participam também pela internet, vão sair deste culto, deste encontro, pelo menos com uma mensagem. Pelo menos uma mensagem você vai sair daqui nessa noite. Algo sobre como enfrentar o desespero. Em outras palavras, uma estratégia para a gente enfrentar o desespero. Eu quero convidar você para a gente ler juntos o Salmo de número 130. 130. Deixa aí a sua Bíblia aberta. A Leonara vai deixar aí esse salmo aí aberto. Eu vou citar novamente algumas partes deste texto aqui. Mas o Salmo 130, que é um dos cânticos de romagem. Vou explicar também sobre o que é isso. Diz assim o Salmo 130: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por Tua palavra lida, mais de uma vez neste culto, e podemos perceber que o Senhor está tratando de algo conosco nessa noite, algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E suplico ao Senhor que esta mensagem, que para mim já está clara nessa noite, que o Senhor faça também com que chegue de maneira clara no coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, e que o Senhor assim confirme o teu querer em nós. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, não nos colocou juntos neste encontro de maneira aleatória, por um acaso, mas com toda certeza para tratar algo de maneira especial com cada um de nós. Nós te agradecemos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Se a gente parar aqui para pensar um pouquinho no que nós já cantamos aqui, não é? A gente vai ver algumas palavras. Pegou, Neto? Algumas palavras aqui que a gente, durante os cânticos nós vimos aqui. Falamos de esperança. Nós falamos aqui, a última frase ali de um dos cânticos que dizia que o meu Redentor vive, não é? Meu Redentor vive. No versículo 7, fala isso aqui: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Nós cantamos um cântico que diz que a misericórdia do Senhor, o salmo que nós lemos fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Cantamos algum cântico que falou de misericórdia? De fidelidade eu sei que cantou. Enfim, este assunto deste salmo é o nosso assunto aqui, é a nossa base para uma simples lição, uma estratégia para a gente enfrentar o desespero. E o desespero não pode ser levado com descaso, tratado com descaso. Ele é parte da essência humana, de tudo isso que a gente falou sobre o que é desespero. A perda do controle de situações, a angústia, a situação de mãos atadas, as dificuldades que enfrentamos tantas vezes, nos leva ao desespero, ou seja, a perda do controle das nossas ações e pensamentos. Então, o desespero, ele é tanto parte da nossa ação como um estado de consciência, mas ele é parte da nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso e se precaver, sim. Olha, e as pessoas tentaram e escreveram sobre o desespero ao longo de muitos, muitos anos. Se você fizer uma breve pesquisa lá sobre desespero humano,
A internet está cheia de artigos, de teses, de livros, de obras diversas tratando sobre o assunto. Eu peguei aqui algumas coisinhas só que escreveu aqui Søren Kierkegaard, que viveu lá entre 1813 e 1855, e ele foi considerado como o fundador do existencialismo cristão. E ele escreveu, trabalhou boa parte da sua vida para combater a tese de Hegel. Pensando a existência, na verdade Hegel falou sobre a filosofia sistemática. E o Hegel fala justamente numa outra dimensão, embora seja subjetiva, mas também concreta da existência humana. E ele diz algumas coisas, principalmente no seu tratado sobre o desespero humano, quando ele escreve a sua principal obra, A Doença para a Morte. Kierkegaard considera que o desespero humano é a doença para a morte. É a doença que vai nos levar para a morte. E o pior, ele considera ainda que o desespero humano seja uma doença espiritual. Mas um filósofo cristão, combatendo outras ideias, e falando isso lá atrás, ou seja, isso faz parte da vida do pensamento humano. Ele defendeu nessa obra, olha que coisa interessantíssima e que vale a pena a gente pensar, que só abrindo-se a Deus, o ser humano poderá descobrir sua verdade, ou seja, a verdade sobre Deus, e viver em harmonia consigo mesmo. Só se abrindo para Deus, ou só abrindo-se a Deus, o ser humano poderá descobrir a sua verdade e viver em harmonia consigo mesmo. Queridos, é muito comum a gente conviver com pessoas que têm grandes dificuldades em se relacionarem com outras pessoas. Mas o que muitas vezes nós não percebemos é que a dificuldade primeira é de se relacionar consigo mesmo. Quem não está bem consigo mesmo não vai conseguir estar bem com outras pessoas. É por isso, estudando essas coisas, que o Kierkegaard diz que a tarefa da existência humana é tornar-se a si mesmo. Ou seja, nós estamos ao longo da nossa vida inteira sendo constituídos, nos tornamos as pessoas que devemos ser. Mas é justamente nessa construção que muitos se perdem, porque as pessoas olham para dentro de si mesmos e falam assim, tá, mas o que eu sou? Quem que eu sou? Não sei quem eu sou. As pessoas brincam com isso, não? Quem que eu vim, de onde que eu vim, para onde que eu vou? Porque é um problema de existencialismo, ou seja, as pessoas têm dificuldade de se relacionarem consigo mesmo. Sendo que essa ação de tornar-se a si mesmo, seria então uma tarefa da existência. E o ser humano, hoje o Samuel deu uma aula aqui pela manhã, fascinante falando da grandeza de Deus, da revelação de Deus, e ele passou aqui alguns vídeos mostrando aqui que nós somos um universo, contemos um universo em nós mesmos, ou seja, somos muito complexos, muito complexos. O ser humano é composto de elementos contraditórios. Percebam, alma e corpo, finito e infinito, temporal e eterno, que trata de liberdade e necessidade. Então descobrir-se a si mesmo é o ápice daquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, para que a gente possa conviver bem com os outros e consigo mesmo. Este salmo tem algo de muito especial em tudo isso para nós. Percebam que é uma oração de alguém aflito num determinado momento. Olha para o versículo 1 e mantenha ele aí no seu foco aí de olhar. Das profundezas clamo a ti. Esse cara está falando do quê? Do que exatamente que ele está falando? A gente precisa às vezes tentar entender contexto, mas o salmo é extremamente complicado. O salmo aqui não tem contexto. Este aqui tem poesia, é paralelismo hebraico. As palavras iniciais do salmo são aqui o título ideal para ele mesmo, e se adequam, ao que ele se propõe. Se você ler o Salmo 129, Leonardo, se você conseguir colocar aí, vai ser bem bacana também. Este salmo fica no lugar certinho aqui, o 130, vindo depois do 129.
O cântico de romagem, vocês sabem, a maioria de nós sabemos, eram os cânticos que o povo de Israel ia cantando enquanto subiam para Jerusalém para participar das festas do povo de Deus. Então, à medida que eles vão caminhando, subindo mesmo, e vão lá para o alto de Jerusalém, eles vão cantando essas palavras. O Salmo 129 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam, não dizem: a bênção seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E aí este salmista que está cheio aqui dessa ideia do pensamento do Senhor, enquanto a angústia tinha tomado conta dele, ele começa o Salmo 129 falando de angústia, de angústia, de angústia, de angústia, e ele termina olhando para a ascensão, ou seja, parece que a angústia sumiu. E é justamente essa a ideia do Salmo, ou seja, há degraus dentro do próprio Salmo. Este não é um salmo que vai dizendo: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e os nossos pés, a gente escorregava, tropeçava, mas nós subíamos para Jerusalém. Este não é um salmo que fala disso, não é um salmo que conta como é essa chegada até Jerusalém. É um salmo de quem começa lá embaixo, com a cara no pó, com tristeza, com angústia, e durante este próprio salmo ele vai revendo a sua fé, revendo a sua condição, olhando para Deus, olhando para quem é Deus, e ele termina o salmo com um voto de confiança. Ou seja, os degraus acontecem durante o próprio salmo, como se esses degraus lá do pó até aos pés do Senhor está dentro do próprio coração do salmista. É isso que a gente vê. Então o salmo de número 130, como um cântico de romagem, nada mais é do que uma subida aqui de quem está nas profundezas. O livro dos Salmos é o livro de cântico de Israel. Todo o livro de Salmos, os 150 Salmos, divididos em 5 livros de adoração. Este Salmo 130 está aqui no último livro. O último livro de adoração, ou a última parte desse livro de adorações. Então o livro dos Salmos é sim o caderno de cânticos do povo hebreu. Mas ele é também o diário da resposta humana àquilo que Deus fez. É no Salmo que o salmista se expressa. Ele experimentou daquilo que Deus faz e ele escreve. O Salmo 23 é isso. Um bom exemplo. Quando Davi, numa perspectiva da ovelha, tendo sido cuidado por Deus, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele experimentou isso. Então os salmos, eles são sim, também, o diário da resposta humana àquilo que Deus fez. É a relação entre homem, entre criatura e o seu Criador, e as pessoas aqui rasgam seus corações diante de Deus. Para mim, um dos salmos mais maravilhosos que existe na Bíblia é o Salmo de número 13. O Salmo de número 13 é um salmo de lamento. E a primeira vez que eu li este salmo, eu fiquei com o coração também angustiado. Eu falei assim: mas como esse homem, esse salmista teve coragem de orar isso para Deus? E falar com Deus, como se ele estivesse colocando Deus na parede, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim? Até quando vou ficar aqui dentro do meu coração, relutando dentro de mim, da minha alma, dia após dia? Até quando o meu inimigo vai passar diante de mim e zombar de mim? É fantástico isso. Mas o salmista, o salmo de lamento, e o lamento é uma forma literária do hebreu. Ou seja, ele não está de maneira alguma confrontando a Deus, ele está rasgando o seu coração diante de Deus, colocando mesmo diante de Deus tudo aquilo que ele sente. Então o livro dos Salmos é isso, é o diário, a resposta humana ao mover de Deus, é o livro de orações do povo de Deus, nas orações daqueles que buscam a Deus, daqueles que querem servir a Deus, que querem andar com Deus, é o saltério.
E é também um manual de adoração. Manual de adoração. Os meus lábios te louvam, bendizer-te-ei. Tudo, e boa parte daquilo que cantamos tem a ver com aquilo que está nos Salmos como resposta. E aqui nós vemos então o salmista com algo que parece uma estratégia, nos serve de estratégia para a gente enfrentar tempos de adversidades, profundo descontentamento e, por que não dizer, de desespero. Quando o Spurgeon comenta sobre este salmo, ele fala, olha, é difícil pensar em alguma ascensão neste salmo, a não ser o próprio canto, que sai lá das profundezas, a oração penitente daquele que teme ao Senhor e que chega às alturas, passando pela confiança na misericórdia de Deus. Eu quero mostrar para você então como é que essa estratégia aparece aqui neste salmo. O Salmo 130, versículos 1 e 2, vamos lá? A primeira forma de enfrentarmos o desespero humano é simples. O primeiro passo é muito simples. Clamando ao Senhor. O que o salmista faz? Ele clama ao Senhor. Das profundezas eu clamo a Ti, é em meio ao desespero, lá do abismo. E o que nós podemos considerar então esses abismos, essas profundezas da nossa vida? Nós já falamos aqui, os momentos que nós vivemos de angústia. Nós lemos aqui durante o culto, a liturgia, o capítulo 2 de Jonas. E quando eu li o Salmo 130, eu penso em Jonas. Capítulo 2 de Jonas que nós lemos, diz que Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor dizendo, na minha angústia, olha aí, olha lá a profundeza, olha o abismo, ele está lá no fundo do mar, dentro do ventre do peixe, o lugar mais estranho de uma oração na Bíblia. E lá desse lugar, lá nesse abismo, ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as Tuas ondas, as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Rodney destacou, quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. É justamente aqui, no meio desse turbilhão de angústias, nessa profundeza, nesse emaranhado de perguntas sem respostas, da angústia humana que o salmista clama ao Senhor, nos versículos 1 e 2. E a oração do salmista está no versículo 2, o versículo 1 nos mostra apenas essa condição, aonde ele está e o que ele faz. Ele clama a Deus, clama ao Senhor. Escuta, Senhor. Escuta o quê? A minha voz, é a oração dele. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos ao quê? As súplicas que eu faço. É uma oração simples, mas que muito provavelmente esconde muita coisa. Lá das profundezas da nossa vida. Pergunta, você já esteve lá? O salmista sim, Jonas também. Os dois clamaram. E nós, nos momentos de desespero, o que nós fazemos? Esta é a primeira parte de uma estratégia para enfrentarmos momentos de desespero, é clamar ao Senhor. Segunda parte dessa estratégia, versículos 3 e 4 do Salmo 130. Os versículos 3 e 4 diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A segunda parte dessa estratégia é a manifestação de uma confiança em Deus. Total. Mas a grande questão é que essa confiança, ela tem uma base aqui, e essa base é a misericórdia do Senhor. Ele tem uma confiança total na misericórdia do Senhor. Porque
quando a gente lê do início aqui, do versículo 1 até esse versículo 4, parece que tem algo escondido aqui, principalmente quando tem uma preocupação no coração do salmista. A preocupação do coração do salmista é iniquidade. E muito provavelmente o salmista se coloca nesta situação de profundezas, a julgar por causa dessa frase dele aqui no versículo 3, ele se coloca nessa condição por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa das suas iniquidades. Tem algo pesando no coração dele, pesando como uma âncora, levando ele para a profundeza da sua própria existência. Quando os tradutores da Septuaginta, que escreveram ou traduziram a Bíblia para o grego, essa palavra que iniquidade está sendo lá traduzida no grego como anomia, que vai lembrar a nossa palavra anomalia. Então assim, é alguma anomalia humana, uma anomalia na alma, na relação com Deus, que joga o salmista nesse lugar porque ele está preocupado. Esta é uma preocupação dele, e é uma preocupação, primeiramente, válida. É uma preocupação válida e é uma preocupação lógica. Por quê? Bom, acompanhe comigo. A palavra aqui, Senhor, se observares, o que essa palavra significa? Essa palavra significa o seguinte: quando alguém pega alguma coisa sobre nós e guarda para usar em algum momento. Como se Deus pegasse ali a gente no ato e guardasse esse momento para esse ato errado, esse pecado, vamos chamar assim, para em algum momento ele usar. Essa é a palavra aqui que o salmista está usando, se observares. Então, primeiramente é uma questão lógica e bíblica. Primeiro, por quê? Porque se de fato Deus se importa com as ações dos homens e das mulheres, ou seja, com aquilo que nós fazemos, e Ele de fato se importa, Ele de fato observa as nossas ações, as certas e as erradas. Então o salmista sabe a princípio que Deus vê, que Deus sabe. Ele diz: se observares, Senhor, as nossas iniquidades. E no mesmo momento ele está dizendo: mas eu sei que você observa. Então ele diz: quem vai permanecer de pé? Quem subsistirá? E se Deus é santo, e Ele é santo, e Ele precisa manifestar a sua indignação contra o pecado, e Ele é o Criador da consciência, certamente Ele precisa sustentar o seu veredito contra o pecado. E se Ele não está totalmente ao lado do pecado como Ele não está, como Ele pode não castigar os males e as misérias que o pecado tem causado? Logicamente, que Ele vai, sim, Ele vai castigar, vai vir castigo. Esse, a princípio, seria o pensamento comum. Mas o salmista, na sua segunda parte aqui, esse segundo passo como estratégia para nos livrarmos e enfrentarmos o desespero, é manifestar uma confiança total em Deus, e essa confiança ela é baseada na misericórdia de Deus. E a misericórdia nós sabemos que é quando Deus não nos dá o castigo que merecemos. Por isso no versículo 4 há aqui um contraste. E esse contraste é, enquanto este salmista clama das profundezas, pede para que Deus ouça a sua voz nesse momento de desespero, e ele sabe que Deus vê as iniquidades que ele tem cometido, ele então diz: mas contigo, porém, está o perdão. Ou seja, diferentemente do que está em mim, em ti está o perdão. É diferentemente do que a ação humana faz. Porque a ação humana, nós temos também a capacidade de guardar, de observar, como o salmista propõe a Deus, de observar as falhas das pessoas, as falhas dos outros humanos como nós. Nós temos essa capacidade. O grande problema, e o porém aqui faz todo o contraste, porque nós não temos o porém de estar conosco o perdão. Nós temos muita dificuldade de lidar com o perdão. Nós temos facilidade sim de observar e de guardar para um momento específico, a gente fulminar aqueles que falharam. Como aquele menino atrevido, aquele arteiro que pega uma lente de aumento para ficar ali queimando formiguinhas ali, como se Deus fosse esse tipo de pessoa, esse tipo de criança, só esperando eu cometer um deslize para ele me fulminar na terra.
Contigo, porém, está o perdão. É isso que o salmista fala. Enquanto a natureza do problema que surge aqui é diferente de outros problemas, por exemplo, a depressão, da doença, saudades de casa, perseguição vista em outros lugares, como em alguns outros salmos. Deixa eu ler com vocês alguns outros salmos. Olha o Salmo 6. O Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Ele está falando de doença. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Olha o Salmo 42, também fala de um momento assim. Salmo 42, nós falamos dele aqui, nos nossos cânticos. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? São situações de choro, de enfermidade, ou perseguição. O Salmo 69 também fala do lamento do Messias. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobrem até a alma. Estou atolado no profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de resistir, o que não restituir, o que não furtei. Percebam, são outras ideias de salmos, também de confiança, mas de outras razões. Este aqui do Salmo 130 tem a ver com algo que o salmista está carregando e está pesando. É a confissão do versículo 3. Esta é a confissão que o versículo 3 traz. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? É uma confissão que lança luz aqui sobre profissões de justiça encontradas no Salmo. Ou seja, traz aí a sua justiça, Senhor. O Salmo 5 diz, versículo 4: pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade. Você não se agrada com a iniquidade. E contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Mas essa confissão do versículo 3, revela quão leve e de modo geral era a certeza do perdão da expiação que Deus traz. Esse salmista sabe que Deus perdoa. O salmista do Salmo 130, embora ele esteja aqui vivendo toda essa angústia, essa declaração dele, de alguma forma ele sabe que Deus perdoa. Ele diz, porque contigo está o perdão. E um cristão, alguém que tenha vivido muito tempo depois aí que esse salmista, saberia falar muito sobre a amplitude do resgate, aquilo que Cristo fez. Nós poderíamos falar isso. O próprio Paulo talvez poderia ter acrescentado isso em outros dos seus estudos, seus escritos. Paulo poderia ter colocado isso, ou acrescentado, lá no versículo 25 do capítulo 3 de Romanos, o que o Salmo 32 diz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. É assim. Paulo sabia que o pessoal lá do Antigo Testamento reconhecia que o perdão estava sobre quem não merecia. Essa é a ideia. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, ele diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Mas este versículo 4, voltando aqui para o nosso Salmo 130, ele é
algo maravilhoso também, traz algo maravilhoso na sua segunda linha. Para que o perdão? Para que o perdão? É só para que o pecador aqui se sinta bem? Para que ele tire esse peso das costas? Não. Ele diz: contigo está o perdão, para que te temam. O perdão que Deus nos dá deve produzir temor a Deus. Temor ao Deus que dá o perdão. A gente não deve ficar com mais medo de Deus cada vez que Ele nos perdoa. Pelo contrário, isso tem que produzir louvor e adoração. O medo servil precisa diminuir e não aumentar por causa do perdão. A segunda, então, parte dessa estratégia, além de clamar ao Senhor, a segunda é manifestar a nossa confiança total em Deus por causa da sua misericórdia. Deus não nos dá o que nós merecemos. E logicamente, tem a ver com o perdão, mas tem a ver com a graça de Deus e com o coração arrependido também. Mas a terceira parte dessa estratégia para a gente enfrentar o desespero, e ela tem muito a ver com as duas outras primeiras, porque agora eu quero falar sobre esperança. O salmista, de certa forma, olha para o futuro, agora, nos versículos 5 e 6. Olha só o que, de novo: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E nós cantamos aqui: a tua palavra é o que nos fortalece, quando é noite ou quando o dia amanhece. E quando o dia amanhece, Neto, aí eu lembrei do que o salmista diz no versículo 6. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ponto. Eu, infelizmente, e digo infelizmente porque eu queria, não servi o exército, mas queria. E eu acho que quem serviu deve saber entender bem essa frase aqui, de estar lá guardando lá, no seu posto, tirando o seu serviço, e esperando o dia amanhecer. Já se viu, Renato? É assim mesmo? Cada segundo, e a noite não passa, não é? E torcendo para que o dia chegue mais rápido. O salmista sabia disso. Quem sofre tem pressa. Quem sofre tem pressa. Talvez não na mesma proporção, mas quando a gente chega lá no hospital, aí vou falar agora, né, Júlia? O outro lado da moeda. Aí do casal, no caso, não moeda. Mas quando a gente chega lá no hospital, aqui a gente está com muita pressa, e a gente pega a nossa fichinha lá, pelo menos nos hospitais por onde tive o privilégio de ser atendido, aquele número parece que não chega nunca. Não é? Porque quem sofre tem pressa. Então o salmista diz, e a gente precisa separar aí o versículo 6, gente. Porque o versículo 6, ele se mistura com o versículo 7. Olha só que coisa interessante. Se a gente ler, a minha alma anseia pelo Senhor, e a gente lê as duas frases, ou a frase repetida, mais do que o guarda pelo romper da manhã, mais do que o guarda pelo romper da manhã, e só assim, fica meio sem sentido, porque o que o salmista faz é o seguinte: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. O que o salmista faz? O salmista tem a sua esperança firmada em Deus. Firmada em Deus. Ele aguarda o Senhor. A alma dele aguarda o Senhor. Quando ele diz a minha alma, o aguarda. Eu espero na sua palavra. E aí no versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Perceba uma coisa aqui curiosa. Qual é o problema do salmista? Talvez um pecado, porque a questão é iniquidade. Então ele espera muito mais pelo Senhor do que pelo próprio perdão. Ele está mais preocupado, ele tem o seu olhar no Senhor. Talvez o perdão aqui, talvez o alívio para este problema não seja tão importante. E não é para ele. O mais importante para ele, o mais importante que o perdão que ele precisa, é ter o Senhor.
Por isso ele espera o Senhor. Ele poderia falar assim: Senhor, olha, eu espero pelo perdão que o Senhor pode me dar. Ele não fala isso. Eu espero o Senhor. Isso faz toda a diferença. E precisa fazer. O que significa manter firme a nossa esperança? Bom, a compreensão acima do medo é garantida aqui por estes versos, porque é o próprio Senhor, e não simplesmente escapar da punição que Ele está esperando. Isso é mais do que melancolia ou otimismo qualquer, isso é, de uma forma simples, é o confiar numa promessa. Ele diz, a sua palavra. O que essa sua palavra representa? Uma promessa. Eu aguardo no Senhor, a minha alma aguarda, eu espero naquilo que o Senhor tem a dizer. Naquilo que o Senhor pode dizer para mim. Não tem aqui algo concreto, mas de certa forma é subjetivo, mas ele aguarda porque isso é fé. É esperar pelo que não veio ainda, é ter a certeza por aquilo que não aconteceu, pelo que não se viu ainda. A noite pode parecer interminável, mas o amanhã é certo, e a sua hora é determinada, e a palavra de Deus nos diz isso. Que a hora de Deus não tarda, não falha. E então, o salmista termina, diante dessa estratégia, convidando outras pessoas a aderirem a essa estratégia. Se a estratégia dele é clamar ao Senhor, é manifestar uma confiança total em Deus, por causa da misericórdia de Deus, e ter a sua esperança firmada em Deus, ele convida outros. Olha só os versículos 7 e 8. Espere, Israel, no Senhor. É um convite feito a nós. Nada parece estar tão longe da escuridão, da incerteza, lá das profundezas, do que isso. O salmista agora está livre de si mesmo, ao que parece, no final do salmo, para se voltar para o seu povo e falar assim: gente, vocês precisam experimentar isso. Agora perceba o seguinte, vamos lá. Se lá no versículo 3, ele diz, se observares, Senhor, iniquidades, e esse é o problema, olha como o salmista termina este salmo no finalzinho do versículo 8. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista está dizendo que Deus, Ele mesmo, é quem resolve esse problema. É Ele quem redime, é Ele quem cuida. E por quê? No versículo 7 ele diz, porque no Senhor é que há misericórdia. É porque nele que há grande redenção. Este é o verso, talvez, que faz um contraste aqui com o desespero dele, por causa da sua iniquidade. Não há como discutir aqui essa inclusividade, vamos chamar assim, ousada do salmista que responde a essa necessidade aqui. Em outras palavras, onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Bom, eu quero tecer aqui algumas considerações finais. Primeiro, qualquer um de nós pode em algum momento sentir-se em estado de desespero. Qualquer um de nós. Não estamos livres disso. Nem os notáveis da fé escaparam disso. Nem os notáveis da fé escaparam da desesperança, da angústia pela espera. E nessa espera, às vezes, da própria palavra que Deus tinha dado. Pastor, mas como isso? Abraão, capítulo 15 de Gênesis. Tem um encontro entre Deus e Abraão numa visão maravilhosa. E Deus aparece para Abraão, Abraão está dentro da sua tenda, entristecido, cabisbaixo, depois de uma empreitada ousada, noturna, ele está arrasado. E Deus aparece para ele lá no capítulo 15 de Gênesis e diz, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu prêmio vai ser enorme. E o Abraão olha para Deus e diz, você vai me dar o quê? O que você está me prometendo? Eu não tenho um filho para receber a herança que eu tenho? Nem um filho o Senhor me deu.
Abraão não teve o privilégio de conhecer o Salmo 130. Aliás, a parte mais importante da Bíblia do hebreu, a Bíblia hebraica, são os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei. Esses são os livros mais importantes da Bíblia hebraica, que vai de Gênesis a Malaquias. Tanto é que nós passamos aí, depois que passamos esses 5 primeiros livros, entram os 12 históricos. E o primeiro deles é Josué. E o primeiro capítulo de Josué diz o seguinte: Josué, Moisés está morto. Você vai assumir o lugar dele agora. E você vai conduzir esse povo para tomar posse da terra prometida. Josué, você só precisa fazer uma coisa. Meditar nas palavras do livro da lei. Medite nessas palavras. Não se desvie delas, nem para a esquerda, nem para a direita. Tome cuidado só de cumprir todas as coisas que estão ali. E você vai ser bem sucedido. O primeiro livro dos grupos, ou do grupos dos históricos, dos livros históricos, aponta para a Torá. Aí depois, entram lá os grupos dos livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. E aí a gente está falando de salmos. E o primeiro livro, o primeiro salmo do Saltério, que é o nosso texto básico aqui, qual é o salmo? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por causa disso, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, o primeiro salmo do grupo de todo o Saltério aponta para a Torá. É a parte mais importante. E aqui na história de Abraão, que está dentro aqui desse livro, que fala sobre, tem toda a base da fé de Israel, nós temos o Abraão que está sem esperança, precisando ser reanimado por Deus, e Deus o reanima. Neste capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a sua justiça. É assim que termina essa história nesse momento. Mas eu e você, em algum momento, podemos cair em desesperança, em desespero, porque isso faz parte da nossa vida, não tem nada a ver com falta de fé, tem a ver com a nossa própria existência. A grande questão é não ficar prostrado lá dentro da profundeza, é não ficar mergulhado lá. A questão é fazer e seguir a estratégia do salmista. Segunda consideração, nós precisamos decidir em quem confiar. Precisamos. O salmista, em um determinado momento, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. E esse é um equívoco gigantesco nosso, porque ao longo da nossa vida, a gente coloca a nossa confiança em um monte de coisas. Na nossa capacidade, na nossa autossuficiência, nos nossos recursos, na nossa formação, em tudo que é nosso. É um grande risco. Então nós precisamos decidir em quem confiar. E o que a Bíblia fala sobre os que confiam no Senhor? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. Mais uma das minhas considerações finais. Não importa quão profundo possa ser o abismo, a profundeza na qual você se encontra, na qual encontra a sua existência, Deus sempre escuta. Eu vou pegar carona no Salmo 139, versículo 8, que diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não importa quão profundo seja o teu abismo, o seu abismo,
Não importa quão profunda esteja a sua causa, Deus sempre escuta. E até mesmo, se alguém for um passageiro acidental, nessa estrada, nessa jornada da vida, Deus pode nos ouvir. E nos ouve. E eu falo isso porque quando o cantor, compositor Estênio Machos escreveu uma música chamada Passageiro Acidental, com base na história de Jonas, ele diz o seguinte nessa música: do coração do mar gritei, as tuas ondas, tuas vagas não se cansam de passar por sobre mim. Senhor meu Deus, em que estranha, larga e fluida sepultura vim parar. Ai que saudade, quem me dera estar no seu santo templo para te adorar. Mas me lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhões de léguas submarinas e chegou em tua presença. Porque só vem de ti, pertence só a ti, a minha salvação depende só de ti. E assim ouviste a minha voz, com que estonteante pressa e alegria te obedece a criação. Na praia vim parar, a areia eu abracei, como é azul o céu, não fujo mais de mim. Jonas estava fugindo de si mesmo. E se Kierkegaard tem razão, ou tinha razão nas suas histórias, nos seus estudos, descobrir-se a si mesmo é um dos grandes dilemas da nossa existência. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe quem somos. E mais importante do que isso, Deus sabe em quem você está se tornando. E mais, Deus sabe em que pessoa Ele quer te transformar. E eu paro aqui as minhas considerações dizendo que o profundo pode ser uma realidade para qualquer um de nós. Nós devemos clamar ao Senhor de lá mesmo do profundo. Essa é a estratégia que pode tirar você do abismo, da profundeza da sua existência, mas pode tirar também o Brasil do abismo. Clamar a Deus, confiar em Deus e saber que Deus está trabalhando nesse exato momento para nos tornar quem Ele quer que sejamos. Há uma frase de um dos meus autores favoritos que dizia e diz o seguinte: Deus te ama como você é, mas Ele se recusa em te deixar do jeito que você está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos e a colocar diante do Senhor aquilo que pode ser em algum momento a causa de algum desespero. Talvez alguma situação que tem sido difícil de resolver. Talvez algo que tem sido causador de grande angústia. Às vezes, uma simples decisão que temos de tomar rouba tanto a nossa paz. Às vezes, situações que a gente vai carregando por tanto tempo, tantos anos. O nosso Redentor vive. Aleluia. Vamos orar e falar com Ele aquilo que Ele já sabe, mas para que a gente seja atingido no processo da oração, lembrando que Deus conhece aquilo que nos aflige, porque nós levamos a nossa causa a Ele também. Para que o nosso clamor possa encontrar com o conhecimento de Deus a nosso respeito. Amado Deus, a gente falou aqui sobre desespero humano, mas
Muito mais do que isso, nós procuramos falar nessa noite daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é a chave para todo enfrentamento do nosso possível desespero, é confiarmos em Ti, é buscarmos a Ti com toda a nossa força, é confiar na Tua misericórdia e não nos nossos méritos, mas confiar que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou pensar. É colocar diante do Senhor o nosso coração e depositar em Ti a nossa expectativa, para que o Senhor esteja em nós e por nós, não apenas resolvendo os nossos problemas, os nossos dilemas, mas agindo em nós. Nos colocamos diante do Senhor. O Senhor nos conhece, sabe o que cada um dos meus irmãos e irmãs colocam diante do Senhor nesse momento de oração, e sabe aquilo que eles trouxeram para cá, ou aquilo que nós trazemos a Ti nesse instante. Mas ouvimos aqui uma palavra de esperança, de fortalecimento. Recebemos aqui do Senhor nessa noite lições que podem fazer toda a diferença em nós. Principalmente se nos lembrarmos sempre de que não importa o lugar, a situação em que nos encontremos, o Senhor sempre nos vê, sempre nos ouve. E assim, ó Deus, nós com essa certeza queremos sair daqui nessa noite. Embora para os nossos lares, para mais uma semana de enfrentamentos, sabendo que muito possivelmente muitas dessas questões que nos assombram e estão aí no nosso dia a dia, podem não sumir de uma hora para outra, mas a certeza de que o Senhor está conosco é tudo aquilo que nós precisamos. E assim, em nome de Jesus, pedimos-te que caia por terra tudo que venha de nós mesmos e que nos desvia o olhar de Ti. Leva assim, Deus, Teu povo para a sua casa. Abençoe, Senhor, aqueles que estão nos seus lares. Dá-nos uma semana debaixo da Tua mão protetora. Continue, Senhor, a falar no nosso coração, a repetir isso que ouvimos aqui nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, Deus, fale continuamente o nosso coração nos sustentando. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, idem em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo esteja sobre você e sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, você também na sua casa, no seu lar. Deus continue a cuidar de você e a falar ao seu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Fique em paz.